Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Está escrito: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Uma pergunta. E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular ou rodear pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha o que o Senhor disse para Satanás. Observastes na sua tradução, na minha está: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, aquele que não é repreendido, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, ou se desvia do mal, Nós vemos aqui, segure a sua Bíblia aberta ou o seu celular, não sei com quem você para que você entenda o que Deus quer falar com a gente hoje. Eu quero que você preste atenção. Nós vamos ver uma situação que tem chamado muita minha atenção nesses dias. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Uma situação que Deus tem feito eu refletir nesses dias. Eu quero que você reflita. Se você não está refletindo, que você reflita. Eu quero que você reflita comigo. Quando terminar tudo isso, quando acabar, quando nós voltarmos à nossa normalidade, qual vai ser o relatório de Deus sobre nós? Quando voltarmos à realidade, vai existir dois relatórios sobre a nossa vida. Um relatório de Deus e um relatório do diabo. Um relatório. Em todo momento, em todos os instantes, somos observados por Deus e observados pelo nosso adversário, inimigo, Satanás. E qual vai ser o relatório que Deus vai ter ao meu respeito? Eu comecei a refletir. Eu estou refletindo muito sobre isso. O que Deus dirá quando terminar tudo isso? Quando terminar essa crise, essa pandemia, quando terminar esse processo, qual vai ser o relatório de Deus sobre a minha vida? O que Deus irá dizer nos céus ao meu respeito? O que Deus irá falar de mim? Eu estou refletindo, espero que você entenda e comece a refletir também. Qual vai ser o relatório do nosso Deus, do nosso Senhor, sobre nós? Nós vemos que o dia que os anjos se apresentaram, um certo dia que os anjos se apresentaram para trazer relatórios nossos, mas aqui era daquele de Jó, nos dias de Jó. Satanás sobe também para dar o relatório. É lógico que nós entendemos e temos o conhecimento, porque sabemos que o mundo espiritual existe, e no mundo espiritual existem limites. Satanás não subiu aos céus, mas ele sobe até onde ele pode subir para fazer os seus relatos. E os relatos de Satanás são sinceros, verdadeiros, isso mesmo.
o relato sobre a minha vida, quando ele sobe aos céus para trazer acusação contra a minha vida, a sua vida, são verdadeiros e sinceros. Por quê? Porque ele sabe que Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe que Deus conhece tudo, conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Ele sabe que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todos os dias, horas, épocas, em tudo. Então ele sabe, ele conhece. Então quando ele chega no céu para dizer: Deus, o seu servo, o seu filho Wellington, ele pecou, ele fez isso, ele não isso, mas ele não inventa. Por que é assustador? Porque a Bíblia diz que Satanás, se tem algo que ele se orgulha de ter inventado, foi a mentira. Foi a mentira. Se tem algo que Satanás se orgulha de ter criado, de ter feito, é a mentira. E a mentira, ela tem as suas ramificações, que é a rebelião. Essas coisas, quem criou foi Satanás. Isso é obra dele. Então a mentira, ela vem com muitas ramificações. Mentiras trazem guerras. Mentira, ela traz um transtorno. Então a mentira que Satanás criou, ele é o pai da mentira. Ele traz ramificações que traz todo esse transtorno, todas estas confusões que nós passamos, vemos e vivemos. Então entenda. Nos dias de Jó, os anjos vão se apresentar, e Satanás está lá. Satanás não está lá para falar de Jó. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Que eu quero que vocês entendam isso. Satanás não foi para falar de Jó. Satanás foi levar acusações de outras pessoas e não de Jó, porque em Jó não havia acusações. Satanás está lá para falar de outras pessoas e não para falar de Jó. Sabe quem fala de Jó? É Deus. Entendeu porque eu estou preocupado com o relatório de Deus para a minha vida, comigo nesses dias, quando terminar o que Deus vai falar? Porque quem fala de Jó para Satanás é Deus, não é Jó. Não é Satanás que fala de Jó para Deus, porque não havia acusação. Mas Deus fala, Deus que dá o relatório. Jó foi dar o relatório de pecados, acusações das pessoas, mas contra Jó não havia nada. Então, o de Jó para Deus, mas Deus tinha um relatório de Jó para Satanás. Você está compreendendo isso? É forte isso. Satanás não tinha acusação contra Jó, não tinha um relatório. As pessoas brigam, acusam, se levantam, falam o que quiser, mas lá no céu é registrado. Tanto no céu como no inferno é registrado. E naquele dia não vai ter como falar: eu não falei, eu não sei, não foi eu. Está lá. A verdade, ela é dita lá no céu. Olha, isso é muito forte. A verdade é dita lá no céu até pelo diabo, até por Satanás. A verdade lá em cima, lá no mundo espiritual, diante de Deus, até o diabo fala a verdade no mundo espiritual, diante do Senhor. Até o pai da mentira tem que falar a verdade. Sabe o que acontece? Nós vemos que ele não tem nada para falar de Jó, mas Deus tem para falar. Deus pergunta: de onde você vem? Ele diz: de observar a terra, de perambular, de rodear pela terra e andar sobre ela.
Ele diz: eu dei volta, rodeei, eu andei por ela. Aí Deus fala: viste, observaste. No meu texto está: reparou o meu servo Jó. O relatório de Deus. Olha o relatório de Deus sobre Jó. Reparou meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Vamos lá. Não há na terra, primeira coisa, não há ninguém como ele na terra. É por isso que Satanás não tinha nada para dizer sobre ele. Satanás veio com acusação. Eu não posso afirmar se ele veio com acusação de toda a terra, mas ele veio com acusação diante do Senhor, diante de Deus, porque ele sobe para nos acusar dia e noite. Satanás sobe para fazer acusação sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós pecamos, ele sobe no céu para nos acusar dia e noite. Mas aí, entenda, ele não tem nada, sabe por quê? Ele tinha acusação de muitas pessoas, ele tinha relatório de muitas pessoas. E Deus falou: observou, viste, reparou o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Primeira coisa, não há ninguém como ele. Pronto. Aí ele começa a falar as qualidades de Jó. Versículo de número 8, primeiro capítulo de Jó, versículo de número 8. Não há ninguém como ele na terra. Aí ele começa a falar as qualidades. Irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não é repreendido. A Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis, que nós devemos fazer tudo corretamente, procurar fazer tudo certo, para não ser repreendido por ninguém, por não ser repreendido em nenhuma situação. A Bíblia diz para nós nos esforçarmos, para nós nos comportar, para o nosso comportamento ser irrepreensível. Jó era irrepreensível. Aí nós vemos ele dizendo: Jó é íntegro, Jó é honesto. A palavra de Jó é sim, sim, não, não. A palavra de Jó tem peso, tem valor. As ações de Jó têm valor. Ei, Jó não tem máscara, Jó não tem personagem. Não tem um personagem na igreja e outro fora da igreja. Ele é íntegro, íntegro. Homem que teme a Deus, homem que tem temor. Se a gente não tiver temor de Deus, se o temor de Deus não estiver na nossa vida, no nosso coração, não é ter medo, é ter temor. Temor é respeito. Temor é ter respeito a esse Deus. Temer a Deus é saber que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, que Deus é poderoso. Ter temor de Deus é respeitar as leis de Deus, é respeitar o Senhor, respeitar esse Deus tão grande que nos ama, que nos amou. O temor de Deus não é medo de Deus, é respeito, é honra, é gratidão. Temor de Deus. Homem que evita o mal. Ei, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia não diz para a gente fugir do mal, para você ir lá no mal e dizer eu sou forte, para você andar em certos lugares e dizer eu sou forte, participar de rodas e dizer eu sou forte, entrar em lugares e dizer eu sou forte. Não, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Jó evitava o mal, desviava do mal, evitava o mal. Nós precisamos evitar o mal, nós precisamos evitar, nós precisamos fugir da aparência do mal. Vamos lá, estou controlando o relógio aqui. Quem tem glória, dá glória aí. Deus tem um relatório. Não tem homem igual a ele na terra. Não tem homem igual a ele na terra. Aí ele vem e fala assim: olha, irrepreensível, a sua conduta é reta, íntegro, honesto, tem caráter, tem palavra, as atitudes
boas, atitudes agradáveis, sabe? Ele fala: olha, teme a Deus. Ele teme a Deus, ele honra a Deus, ele tem gratidão a Deus, ele teme ao Senhor, ele é grato, ele honra, sabe? Ele não tem medo de Deus. Se eu não fazer, Deus vai me castigar. Não, ele honra a Deus. Ter temor é fazer as coisas para Deus, é honrar o seu Deus, é respeitar o seu Deus, respeitar a palavra de Deus, respeitar a presença de Deus. Isso é temor de Deus. Respeitar a igreja, respeitar o pastor, isso é temor de Deus. Temor. E evita o mal, se desvia do mal. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Satanás, ele olha e fala assim: como que ele não vai te servir? Como que ele não vai ser tudo isso? Satanás, ele não pode desmentir Deus, porque tudo que Deus fala é verdade. Lá no céu, vou repetir, diante de Deus até Satanás fala a verdade. Imagine o Deus da verdade. Diante do Senhor até o pai da mentira fala a verdade. Imagine o Deus da verdade. Satanás não fala nada, mas Satanás fala: ele é tudo isso porque o Senhor o abençoa. Ele é tudo isso porque o Senhor abençoa a vida dele, abençoa a família dele. Olha os bens dele, olha os gados, olha as ovelhas, olha os servos dele, olha as riquezas dele, olha os filhos dele. Abençoa, porque você faz ele rico, próspero. Ele é o homem mais rico do Oriente, por isso que ele te serve. Satanás, ele coloca a vida de Jó, a adoração de Jó, os relatórios de Deus. Ele não questiona o relatório de Deus, mas ele questiona a conduta de Jó, dizendo que Jó faz tudo isso porque Deus abençoa a vida dele. Ele fala que Jó serve a Deus por aquilo que Deus dá para ele. Satanás fala assim: toca em tudo que ele tem, tira o que ele tem. Deus fala para ele: pode tirar, pode tirar, não toca nele, só não toca nele, mas pode tirar tudo. Essa história, e um monte de notícia ruim. Começam os servos, estavam lá com as ovelhas, vieram e roubaram. Estava com o gado, vieram e roubaram e mataram o servo. Aí sempre vem um e diz: só eu que sobrei, só eu que sobrei. E vai, mata tudo, os camelos, acaba com tudo. Aí só eu que sobrei. Sempre tinha um para trazer a notícia ruim, dizendo: só eu que sobrei. Aí Jó vai perdendo os bens, vai perdendo o rebanho, vai perdendo as riquezas, vai perdendo tudo. Mas chega uma notícia horrível, uma notícia terrível, dizendo: olha, estavam todos os seus filhos na casa do mais velho. Veio um vento forte, derrubou a casa e todos morreram. Morreram todos os seus filhos. Morreram todos os seus filhos. Jó cai, Jó sente, o coração de Jó fica espedaçado, o coração de Jó sangra, perdeu os filhos. Enquanto ele estava perdendo as coisas, Jó não caiu, mas quando falou: os seus filhos morreram, ele cai por terra, rasga suas vestes. Mas ele não reclama, ele não blasfema. Não blasfema. Versículo 22, primeiro capítulo de Jó, versículo 22. Eu não vou falar tudo aqui, mas eu quero naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus. Olha isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma.
Tem aquela frase de Jó espetacular, que ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó não pecou, ainda ele traz a frase extraordinária que nós cantamos, que nós pregamos, que nós falamos, mas nós não passamos o que Jó passou. E lá no versículo 22, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma. É muito lindo a gente cantar, é muito lindo a gente pregar e dizer: e Jó levantou a sua voz e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó não pecou, Jó não culpou a Deus. Satanás falou: tira tudo, que ele vai ser como os outros. Tira tudo, que ele vai pecar. Tira tudo dele, que ele vai te abandonar. Mas Deus disse: pode tirar tudo, só não toca na vida dele, só não rele nele, só não mexe com ele. O resto você pode tirar tudo. E Satanás não brinca. Satanás tirou as riquezas, Satanás tirou o rebanho, Satanás tirou tudo, matou os filhos, porque ele não brinca. Só que Jó, enquanto Satanás pensou que ele ia pecar, Jó lhe vem e diz: olha, eu vim sem nada neste mundo, eu nasci sem nada, eu saí nu no ventre da minha mãe, vou voltar sem nada, vou partir deste mundo sem nada, desta terra, vou subir por terra. Vocês estão me ouvindo? Não vou levar nada nessa terra. Foi Deus que me deu, foi Deus que tomou, foi Deus que me deu, foi Deus que levou. Mas louvado, bendito seja o nome do Senhor. E aí, como Satanás, às vezes temos o papel de Satanás. Sim, toma até uma água. Às vezes nós fazemos o papel de Satanás, porque às vezes fala assim: mas Jó era fervoroso, Jó era cheio do Espírito Santo de Deus, Jó era fogo puro. Os pentecostais que nós somos, e nós não temos vergonha de sermos pentecostais, glória a Deus, damos glória, aleluia, falamos em línguas, cremos nos dons espirituais, somos pentecostais, glória a Deus. Aí nós falamos: Jó era cheio do Espírito, cheio da unção, falava em língua, profetizava. Deus usava Jó para curar, Deus usava Jó para isso, Deus usava Jó para aquilo. Jó era cheinho, por isso que ele resistiu, por isso que ele passou, por isso que ele negou. Jó era um dos patriarcas. Se fosse no dia de hoje, eu ia falar: Jó era um pastor, Jó era um profeta. Jó não, Jó era Jó. Como assim Jó era Jó? Jó era um homem. Você não vê que Jó curou alguém, você não vê Jó profetizando, você não vê Jó curando, Jó fazendo grandes cruzadas. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não estava em Jó. O Espírito Santo de Deus vai ser ministrado, vai ser derramado milhares de anos lá na frente. Aqui Jó, um homem comum, que ouviu falar de Deus, creu em Deus, pegou a palavra de Deus, que nem tinha Bíblia ainda, mas pegou os conceitos de Deus, pegou esse Deus, as características, a identidade, a essência de Deus, colocou na sua vida e seguiu, colocou na sua vida e foi. Ei, eu e você é mais fácil resistir, porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Jó não. Ei, Jó passou por tudo isso. Sabe como ele passou? Crendo.
Sabe como Jó passou? Confiando. Ei, não tinha alguém lá para levantar Jó e dizer: vai, Deus vai mudar a tua história. Nem o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, para consolar Jó. Mas Jó tinha essência de Deus. Caiu, mas voltou, irmãos, rapidinho, deu uma queda aqui. Jó era irrepreensível. Jó era íntegro, temia ao Senhor e evitava o mal. Ei, sabe qual era a diferença de Jó? A essência de Deus. Não tinha um homem como ele na terra, porque ele tinha essência, o caráter de Deus. Era irrepreensível, íntegro, temia a Deus e evitava o mal. Ei, essência. Não tinha unção, não tinha poder, não tinha dons espirituais, não tinha o Espírito de Deus consolando a vida dele, não tinha pregador, não tinha profeta. Jó não tinha dom, Jó não tinha visões, Jó não era cheio do Espírito, mas Jó ele tinha a essência de Deus. Mas a nossa vida precisa ter a essência de Deus. Nós precisamos ter a essência de Deus, para que Deus venha dar relatório de mim, para que Deus venha dar relatório de você, para Satanás não ter o que falar de mim e de você, para que todos os dias, quando Satanás subir para fazer as suas acusações, eu não esteja no relatório dele, você não esteja no relatório dele, mas que nós possamos estar no relatório de Deus. Que Deus tenha relatório de mim, de você, tenha o que falar de mim, de você, quando tudo isso acabar. Que Deus fale de mim, que Deus fale de você, que Deus fale, sabe a quarentena, sabe os dias. O meu filho, a minha filha lá em Barretos, o meu filho e a minha filha permaneceram fiéis, me buscando, se consagrando, se dedicando, se manteram íntegros, se manteram temente ao Senhor, se manteram fiéis, evitando mal. Aleluias. Que Deus, quando terminar tudo isso, olhe no mundo espiritual e diz: sabe o meu filho lá em Barretos, sabe a minha filha lá em Barretos, se conservaram, permaneceram íntegros, irrepreensíveis, temente ao Senhor, evitando o mal. Que eu e você estejamos no relatório de Deus e não de Satanás. Vamos ver o horário aqui, tem 10 minutos. É muita coisa, irmãos, eu não consigo compactar, eu quero falar tudo, é muita coisa. Aí sabe que passou essa prova e Jó não pecou, Jó não culpou a Deus. Irmãos, perder 10 filhos, misericórdia. Nós estamos vendo essa pandemia, esse vírus que nós temos medo. Ei, Jó passou uma fase, uma pandemia na vida dele, que ceifou os 10 filhos dele, não ficou um, ceifou os 10 filhos, 10 caixões. As pessoas ficam assustadas quando vê na Itália aquele monte de caixão, quando vê nos Estados Unidos aqueles montes de caixão, mas tudo de família diferente, ou às vezes 2 da mesma família, e nós vemos por televisão, mas Jó viu ao vivo, 10 caixões ao mesmo tempo, no mesmo dia, e nesses 10 caixões estavam os filhos dele, e Satanás achando que ele ia pecar, mas ele vai e traz aquela frase linda: ei, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou e não culpou ao Senhor, não culpou a Deus de coisa alguma. O que Deus vai falar de mim, o que Deus vai falar de você quando tudo isso terminar? Aí você acha que acabou? Ei, quantas vezes você já venceu, quantas provas, quantas lutas você venceu? Ei, quantas
passou e você não negou o nome de Jesus. Quanta situação difícil. Às vezes você já enterrou até um filho. Às vezes você já sepultou seu pai, sua mãe. Às vezes você já enterrou projetos, sonhos. Passou momentos difíceis, de escassez, falta das coisas. Nós já tivemos muitas experiências, muitas situações na nossa vida. Nós estamos aqui não é porque nós somos super, não. Nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Nós já temos marcas no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração. Nós temos marcas, cicatrizes na nossa vida. Nós já passamos por muitas coisas. Mas você acha que o inimigo vai nos deixar em paz? A Bíblia fala, capítulo de número 2, no outro dia, não é o mesmo dia, viu? Capítulo 1 é uma história, capítulo 2 é outra história. É a mesma história, mas não é. No outro dia, não é no mesmo dia, no outro dia, vai os anjos se apresentar e Satanás está lá no meio. Vai os anjos se apresentar, capítulo 2, Satanás, onde você vem? Ele vem de rodear a terra, de observar ela, de andar sobre ela, de andar por ela. Aí o Senhor de novo: observastes, vistes, reparou o meu servo Jó. De novo, Satanás não tem relatório sobre Jó, mas Deus tem relatório sobre Jó. Momento da vida dele, mas o diabo subiu lá para fazer acusações. Tinha acusações de muitas pessoas, mas de Jó ele não tinha. Mais uma vez ele não tinha, mas Deus mais uma vez ouviu. Você viu, você observou, você reparou no meu servo Jó. Oh, aleluias. Ei, quando terminar isso, qual vai ser o relatório de Deus sobre a sua vida? Deus vai ter relatório, ou Satanás vai dizer assim: nessa pandemia, nesses dias, o seu filho, a sua filha, o seu servo, a sua serva se desviaram, fizeram as coisas da carne, ficaram fazendo os desejos da carne, ficaram fazendo as minhas vontades. Quando terminar tudo isso, o que Satanás, ele vai ter um relatório sobre, vai ter um relatório sobre a sua vida diante de Deus, dizendo: olha, não orou, não buscou a tua face, ficou jogando futebol, ficou fazendo lazer, ficou fazendo isso, ficou fazendo aquilo, ficou estocando comida, ficou com medo, ficou trancado em casa, ficou apavorado, ficou refém. O qual vai ser? Satanás vai ter um relatório da minha vida, ou vai ser Deus que vai ter um relatório da minha vida? Eu estou preocupado com isso. Eu não estou aqui pregando, eu não estou te acusando, eu estou fazendo você refletir, porque eu estou refletindo. Quando terminar tudo isso, qual vai ser o relatório sobre a minha vida no mundo espiritual? Diante de Deus, vai ter um relatório do meu Deus sobre a minha vida, ou vai ter um relatório do acusador, do diabo, sobre a minha vida? Qual vai ser o relatório? Jó, mais uma vez, olha o que Deus fala: reparou, não há ninguém na terra. Ele continua sendo o mesmo, aleluia. Irrepreensível, ele continua sendo irrepreensível. Íntegro, continua com a sua integridade. Homem que teme a Deus e desvia do mal, evita o mal. Olha o que Deus fala, versículo de número 3, no final: ele se mantém íntegro, apesar de você, Satanás, me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Olha o que Deus está falando. Ele continua íntegro, mesmo você pedindo permissão para você ir contra a vida dele, porque o diabo não nos toca. Pecar
tocar, ele precisa pedir permissão para Deus. É por isso que ele sobe, para nos acusar e para pedir permissão para nos tocar, porque ele não pode nos tocar sem que Deus permita. Mesmo eu e você sendo pecador, ele precisa do aval, ele precisa que Deus libere. Deus fala: mesmo você me instigando, mesmo você insistindo, mesmo você pedindo e eu te liberando para você tocar, ele continua íntegro, ele continua íntegro. Não perdeu a sua essência, não perdeu a sua identidade. Eu espero que nesses dias você não perca a sua essência, você não perca a sua identidade. Essa crise infelizmente vai levar algumas coisas, mas a sua identidade não pode ser levada. A essência de Deus na sua vida não pode ser tirada, não pode. E lembrando que para nós é mais fácil, vivemos no tempo da graça, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Jó não vivia no tempo da graça, não era no tempo da lei também, mas não é no tempo da graça. O Espírito de Deus não consolava ele, o Espírito Santo de Deus não estava nele, ele conhecia Deus de ouvir falar. Nós sabemos lá no final do capítulo, quando Deus se apresenta a ele, ele diz: eu conheci o Senhor de ouvir falar, eu conheci o Senhor pelos meus ouvidos, mas agora eu vejo. Nessa dispensação que Jó está vivendo, quem manifestava era Deus. E quando Deus lá no final muda toda a história, Jó ele fala lá no capítulo 42, depois você lê Jó dizendo: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Ei, esse homem se manteve íntegro, só de ouvir a respeito de Deus. Chegaram para ele, falaram para ele: existe um Deus, criador de tudo, um Deus que criou os céus, a terra, um único Deus, um Deus verdadeiro. E ele aceitou esse Deus, viveu na presença desse Deus, teve a essência desse Deus. Eu e você, nós temos o nosso Deus dentro da gente, através do Espírito de Deus, dos dons espirituais. Jó não, era muito mais difícil para Jó. Vocês me dão 5 minutos? 5 minutos para terminar. Satanás falou: pele por pele. Um homem dará tudo pela sua vida. Estende a mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele vai te amaldiçoar a tua face. Satanás já tinha roubado os bens, já tinha matado os filhos, a herança. Agora falou: toca nele, fere ele que ele vai te negar, e pior, ele vai te amaldiçoar. Fere ele que ele vai te negar e vai te amaldiçoar. Sabe o que aconteceu? Deus falou: pode tocar nele, só não tira a vida dele. E Satanás foi, feriu a carne, feriu a vida dele. Satanás foi lá, úlceras. Satanás deixou Jó morto vivo, o seu corpo fedia, estava apodrecendo, bicho sobre o seu corpo. Jó estava morrendo, Jó estava em pé, mas morrendo. O seu hálito era sentido à distância, o seu corpo cheirava mal, a sua esposa não podia chegar perto. Nós não vamos dar tempo de falar da esposa, porque o horário já foi. Jó estava vivendo sozinho, humilhado, desprezado, morrendo, num estado de miséria, de vergonha, os seus amigos acusando. Jó estava vivendo uma situação terrível. Satanás falou que ele ia amaldiçoar. A mulher de Jó até diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó fala: como que você fala como uma insensata, como uma louca? Recebemos o bem de Deus com prazer e agora o mal não queremos aceitar.
Ele olha para ela e diz: como você pode ser tão ingrata? Como você não pode se esquecer de tudo que Deus já fez? Ele fala: você não pode, nós aceitamos o bem de Deus, como nós não vamos aceitar o mal? Capítulo 2, versículo de número 10, no final. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Depois tem a história de Jó com os amigos, as acusações, as defesas. Mas no capítulo 42, nós sabemos que Deus muda a sorte, que Deus devolve em dobro para Jó. Capítulo 42, versículo de número 12: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Mais do que no início. Deus deu tudo em dobro para Jó. Deu tudo em dobro. Mas na prova, na luta, na pior história, no pior momento de Jó, quando Jó estava na vergonha, na miséria, quando Jó perdeu tudo, quando Jó perdeu tudo que havia, quando o diabo roubou, tocou em todos os seus bens, nos seus filhos, na sua família, quando o diabo voltou e tocou na vida de Jó, quem dava o relatório de Jó era Deus, não era Satanás. Quando terminar tudo isso, eu espero, quando terminar essa pandemia, eu espero que quando nós voltarmos a cultuar, quando terminar, a hora que falar, vai estar liberado, quando a gente falar, anunciar, e vai ser essa semana, em nome de Jesus, quando nós anunciarmos, vai ter culto. A hora que nós formos cultuar ao Senhor e Satanás subir aos céus, espero que ele não tenha relatório ao meu respeito, que ele não tenha relatório ao seu respeito. Espero que quando o culto foi liberado, Satanás não olhe para Deus e diz: olha, ficou em casa, mas não orou, não leu a palavra, não jejuou, não ficou na sua presença, não se reservou, não se guardou. Espero que quando voltar, não venha acusar a gente, não tenha relatório sobre mim, e você dizendo: agora está lá no culto, mas quando não tinha culto era outra pessoa, quando a igreja estava fechada era outra pessoa, quando a igreja estava fechada era como esses aí fora. Que ele tenha um relatório, como que o nosso relatório seja um relatório de Deus, que o nosso relatório seja um relatório dito pelo Senhor. Quando Satanás chegar lá no primeiro culto dizendo: o culto abriu, a igreja abriu, Deus possa dizer para ele: você viu meu servo lá em Barretos? Você viu a minha serva lá em Barretos? Ficou em casa, mas lá tinha culto. Ficou em casa, mas lá tinha adoração. Oração, que ele possa dar relatório ao meu respeito, ao seu respeito, dizendo: a igreja estava fechada, mas quando tinha oração na igreja ia. A igreja estava fechada, mas quando chamava para o louvor ia. A igreja estava fechada, mas quando chamava para a pregação estava. A igreja estava fechada, mas tinha culto, estava lá, tinha culto no YouTube, estava lá. Espero que quando nós voltarmos, Deus olhe para Satanás e diga: você viu meu servo, você viu a minha serva. Eles ficaram esse período, mas eles não perderam o princípio, eles não perderam o temor, eles não perderam a vontade, eles não perderam o respeito, eles continuam fiel, eles continuam servindo. Espero que Deus tenha um relatório sobre mim, dizendo: ei,
Satanás, você insistiu para fechar a igreja, mas o meu servo, a minha serva, fez uma igreja na casa dele. O meu servo e minha serva fez uma igreja na casa dela. Você insistiu para fechar a igreja, eu permiti fechar a igreja, mas lá em Barretos, o meu servo, lá em Barretos, o meu filho, lá em Barretos, a minha serva, lá em Barretos, a minha filha, fez a igreja na casa dela, e eu estava lá cultuando com eles, eu estava lá recebendo o culto deles, a oferta deles, a adoração deles. Que Deus tem um relatório favorável ao meu respeito e ao seu respeito. Quando tudo isso terminar, pensando que o Senhor tem um relatório favorável ao meu respeito, que Deus tem um relatório favorável ao seu respeito, que o diabo não tenha nada para falar ao nosso respeito, mas que Deus possa dizer para ele: viu o meu servo, viu a minha serva, viu o meu filho, viu a minha filha, eles estão lá do mesmo jeito e da mesma maneira. Deus os abençoe.